Olá, queridos ouvintes, bom tê-los aqui conosco mais uma vez. E hoje nós temos mais um convidado especial, direto de São Paulo, professor Carlos Kiefer. Prazer estar aqui. Carlos Kiefer, que honra tê-lo aqui conosco hoje, né? É um prazer. Diretamente da Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo, onde o senhor trabalha como infectologista, né, professor da infectologia. Sim. Também faz parte de um grupo extremamente importante de pesquisa em resistência antimicrobiana, o CEPID-ARES, que depois o senhor vai conversar mais adiante conosco, Claro. né? E a gente tem um prazer e uma honra muito grande ter o colega e amigo aqui para a gente conversar sobre o que a gente mais gosta, né, professor? Sobre o assunto preocupante que é a resistência antimicrobiana. Exato. Então, assim, professor, dentro daquilo que a gente vem falando, né, de levar a informação para a população de uma maneira clara, levar a informação com evidência e consciência, sim, né? Eu queria que o senhor comentasse para a gente. Alguns colegas nos procuram e falam assim: Piloneto, mas por que está se falando tanto em resistência antimicrobiana hoje? Exato. Então, o senhor é um estudioso da parte epidemiológica, da análise dos dados, das estatísticas. Conte um pouco para nós o que o senhor, enquanto expert na área, vê de diferente aí da década de 80, 90 para agora os anos 2000, 2020, pós-pandêmico, pré-pandêmico. Queria que o senhor comentasse aí para os nossos ouvintes sobre isso. Esse é um tema extremamente relevante, né, Piloneto? Antes de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, já me sinto quase curitibano, né? Já te falei que bom. Tenho vindo para cá, né, com a família, mas é um prazer estar aqui e a gente poder bater um papo, conversar. Bom, assim, a questão da resistência, ela é complexa, e eu acho que ela é complexa até para os nossos colegas da área de saúde, para compreenderem a magnitude do problema. Porque quando a gente fala, vou pegar um exemplo para comparar, né? Quando a gente fala de doenças cardiovasculares ou infarto do miocárdio, por exemplo. Que são uma importantíssima causa de óbito. Importantíssima, né? causa dúvida. de óbito, não há a menor sombra de dúvida. A gente sabe que isso é um agravo que leva à morbidade e à mortalidade de milhares e milhares de pessoas por ano. A gente sabe muito bem que é uma doença, embora seja uma síndrome clínica, né, possa advir de várias doenças, mas é um problema que a gente tem como diagnosticar, que a gente tem como tratar, que a gente sabe quem é o paciente, quem tem risco para aquilo, quais são os riscos que levam à doença cardiovascular. Quando você fala de resistência, só para usar um paralelo, você está falando de inúmeras condições clínicas, em inúmeras síndromes clínicas, em inúmeras situações distintas, que não necessariamente fazem parte do vocabulário ou do conhecimento de todos os médicos em todas as especialidades. Ou seja, o senhor pode ser internado por uma doença cardíaca e ter uma infecção por uma infecção por uma bactéria resistente. Você pode ser um paciente que teve um infarto do miocárdio, permaneceu um tempo na UTI e lá adquirir uma bactéria resistente. Como uma complicação. Como uma complicação de uma outra doença qualquer. Exato. Ou você pode ser uma pessoa que teve uma tuberculose resistente. Ou você pode ser uma pessoa que teve uma infecção urinária e por acaso na sua região está circulando uma bactéria com uma característica de resistência maior ou mais importante e que você não consegue mais tratar com antibióticos que antes eram usados de maneira corriqueira, de maneira usual. Usual, né? Exato. E aí complica porque ela transpassa, né, é transversal a todas as especialidades médicas. Todas as especialidades. Né? Não há uma em que a gente possa dizer, não, essa aqui não vai ter nenhum contato com o paciente que possa ter uma resistência. Oftalmologia vai ter. Ginecologia obstetrícia, Com vai certeza. ter pediatria, neonatologia, nem se fala. Então, todas as especialidades vão ter algum tipo de contato com alguma condição que a gente está dizendo, ela é transversal, Exato. Ela passa por inúmeros agravos de saúde na comunidade ou no hospital, ou seja, independente de onde a pessoa esteja, e que poderá expressar um determinado fator de resistência e esse fator de resistência limitar a terapêutica. Você fala, tá bom, então ela é importante por quê? Não só porque ela é transversal, mas porque ela limita as nossas opções de tratamento. Claro. Então fica mais difícil, cada vez mais difícil, tratar pacientes que têm
uma determinada resistência em um micro-organismo ou em mais de um micro-organismo. Você limita a terapêutica, você aumenta tempo de internação, você aumenta risco de morte. Você aumenta risco de complicações daquela infecção. Então, às vezes, são infecções intratáveis. Então, é um problema de saúde pública mundial. E que está aumentando cada vez mais. Cada vez mais. E aí tem uma das questões que mais me preocupa, a gente já falou isso aqui para os nossos ouvintes, mas não custa repetir, porque diferente de um acidente de trânsito, que você sofre um acidente de trânsito e infelizmente vem a óbito, aquilo fica atribuído a um acidente de trânsito. Você tem um infarto agudo do miocárdio, no caminho para o hospital, vem a óbito, causa óbito, infarto agudo do miocárdio. Exato. Agora você interna para fazer uma cirurgia eletiva, cirurgia de próstata, complica, faz uma infecção de sítio cirúrgico, que evolui para uma infecção sistêmica, que é para uma bactéria, como o senhor falou, difícil de tratar, e vai a óbito, provavelmente essa causa de óbito vai como complicação da cirurgia, e não infecção por bactéria multiresistente. E muito frequentemente não fica registrada no processo. Exato. Então, o que torna difícil, diferente de outros agravos à saúde, em que você consegue facilmente identificar num registro de saúde qualquer, seja público, seja privado, que aquele agravo aconteceu, a resistência está escondida em múltiplos agravos à saúde. Então, isso torna a quantificação do problema também difícil. Por isso que os trabalhos mais recentes, né, as publicações, os estudos mais abrangentes, eles estão falando em mortes atribuídas especificamente à resistência e mortes associadas. Exato. Que é um conceito importante, né, professor? Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Então, que a gente tem tentado trabalhar aqui nessa linha, né? A gente, como você falou no início, eu sou professor da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Medicina, da disciplina de Infectologia. E a gente tem um grupo lá dentro em que a gente tem tentado trabalhar com essas quantificações. É muito difícil a gente, a partir de dados, que a gente chama de dados secundários ou primários em saúde, primário quando a gente gera, e secundário quando ele é gerado e ele está disponível no sistema de saúde, seja público, seja privado, gerado por alguém e a gente aproveita esse dado, né? Isso a gente chama de secundário. É muito difícil você fazer essa vinculação do que é uma doença efetivamente causada por uma bactéria resistente e, eventualmente, a morte causada por aquela bactéria, ou de quando é associado. Então, os modelos mais epidemiológicos mais robustos que têm tido, eles têm sido de associação de fenômeno, de correlação de fenômeno. Quer dizer, aconteceu determinado tipo de agravo, determinado tipo de doença, e aconteceu concomitante determinada ocorrência de um fenômeno X de resistência, então a gente diz que elas são associadas. A gente não consegue estabelecer o vínculo causal por esses métodos de modelagem. O vínculo causal só consegue ser estabelecido por outros métodos mais diretos de pesquisa, né? Que são os estudos de corte transversal, as coortes, as pesquisas comparativas, que requerem outros recursos do sistema de saúde. E outra expertise do profissional que está conduzindo também, né? Exatamente. Então, o que eu acho que, assim, para a população geral, o conceito da resistência, a gente precisa aprender a falar sobre isso. A gente precisa entender que a resistência, ela permeia o nosso dia a dia, então ela pode estar acontecendo nos nossos ambientes, na nossa casa, no nosso lar, na nossa comunidade, na nossa escola. Claro que não de maneira igual para todo mundo, né? Claro que ela se distribui de forma desigual. Se concentra no hospital. Pode se concentrar mais em uma área do que em outra, mas ela coloca algumas pessoas em maior risco. Sim. Quem são essas pessoas? Pessoas que requerem internação, pessoas que requerem cirurgias de grande porte, pessoas que requerem transplantes ou procedimentos médicos complexos, pessoas que ficam em ambientes de unidade de terapia intensiva. Essas pessoas estão, de fato, em maior risco do que pessoas que estão só na comunidade. Exato. Mas isso não quer dizer, porque eu nunca fui internado, eu nunca fiquei numa UTI, então isso não é problema meu. Não. Porque tem um transbordamento dessa ocorrência entre o hospital e a nossa casa, a comunidade. Então, a gente vê diversos exemplos de resistências de ambiente hospitalar
transbordando para casa, transbordando para a comunidade. Claro. E o inverso também é verdadeiro. Algumas que acontecem na nossa casa que a gente leva para dentro do hospital. Exato. Então existe uma inter-relação, só que a gente está numa escalada muito grande desses fenômenos, tanto na comunidade quanto no hospital. E quanto mais a gente sobe um degrauzinho dessa escada, mais vai ficando perigoso para todo mundo. Maior o risco. Então não vamos deixar de falar sobre isso agora. Quer dizer, se a gente começar a falar sobre isso só quando for um problema para o indivíduo, para a gente aqui que está falando, já perdemos uma grande chance, né? Já tarde demais. E ouvindo o senhor falar dessas várias análises aí da transversalidade, da dificuldade de atribuir e ter que fazer associação, a gente começa a entender, né, alguns termos que estão sendo considerados inadequados, né? Embora a gente entende a ideia, né? De chamar resistência, por exemplo, a resistência antimicrobiana de uma pandemia silenciosa. Foi um termo que a própria OMS sugeriu, mas a própria OMS e seus grupos de experts estão sugerindo que esse termo não seja mais utilizado. Porque, assim, pandemia silenciosa é aquilo que ninguém ouve ou que ninguém vê. Mas, na verdade, a gente está ouvindo e vendo cada vez mais. Cada vez mais. Então, tá mais para uma pandemia ressonante do que para uma pandemia silenciosa. Né? Eu diria que silenciosa ela não é mais. Não é. Ela nunca foi, na verdade. Nunca foi. Nunca foi, na verdade. Eu gosto de, quando a gente conversa sobre isso, num bate-papo, de usar um exemplo. Né? Quando eu me formei, quer dizer, eu já tenho alguns anos de formado, mas 32 anos de formado. 32. Mas quando eu me formei, nos últimos anos de faculdade, meus primeiros anos de clínica, eu posso te dizer que a gente não via a gente conseguia usar determinados antibióticos. Sem problema algum. Sem problema algum. Prescrevia com uma tranquilidade brutal para tratar determinadas infecções que hoje... Eu posso dizer, já faz pelo menos uns 10 anos que eu não consigo mais usar aqueles antibióticos para aquelas situações. Você fala, mas é no paciente da UTI? Não. Eu estou falando de infecção que eu trato no consultório. Exato. Eu não consigo mais usar um determinado antibiótico que continua sendo disponível. Está disponível para a gente, mas não tem uso para determinadas situações. Acho que um exemplo claro, e os mais antigos que nos ouvem e que tiveram esse uso de antimicrobiano por problemas como infecção urinária, né? Um exemplo nítido aí é a sulfas, que era uma droga excelente, que na década de 80, início dos anos 90, não existia, era 0% de resistência. E você podia prescrever empiricamente para tratar a infecção urinária, era a melhor droga. Tranquilamente. Segura, baixa toxicidade e eliminava 99% dos micro-organismos. Agora, hoje, a Escherichia coli nem 50%, já tem 60% de resistência. Né? Então é só para o ouvinte entender como houve essa mudança nas últimas 3 décadas. Não é muito tempo, né? A gente fala, parece, poxa, 30 anos... Na verdade, em 10, 15 anos, a gente observa essa mudança. Né? Então, em uma geração, em menos de uma geração de profissionais, a gente já consegue ver a diferença do padrão de prescrição. Você já não consegue usar determinados medicamentos para tratar infecções que são comuns, infecções que estão aqui no nosso dia a dia. Né? Isso é um problema, eu vejo isso como um problema. Com certeza, e associado a isso, né, Kiefer, tem a questão aí do consumo per capita de antimicrobianos. O Brasil é um dos países que mais tem acréscimo ano a ano, né? É um crescimento sustentado do consumo de antibióticos. Então aí tem a questão da população, o papel que cada um de nós temos que fazer. Exato. Então, o profissional médico, ele é o prescritor, mas a população também tem que entender os riscos, os benefícios, os prós e os contras, o uso adequado, né? Nós recentemente aí saímos de uma campanha belíssima do Conselho Federal de Farmácia, onde a gente viu nitidamente durante o Covid que a curva de aumento do consumo de antimicrobianos coincidiu com o acúmulo de bactérias, com o aumento de bactérias multiresistentes que a gente vê lá no laboratório. Exatamente. Olha, isso eu acho ótimo que você está falando, porque há mais de 10 ou 15 anos atrás, na minha carreira, quando eu comecei a fazer uma pesquisa junto com a Unifesp, a universidade que eu estou hoje, a gente publicou um projeto chamado... Conduziu um projeto chamado Eureka, né? Sim, que era um projeto de consumo e de resistência. E a maior conclusão, o maior aprendizado para mim desse projeto, para colocar isso em termos leigos, que eu acho que é a melhor maneira da gente entender o problema, é que a gente observou com o projeto Eureka, é que eu não vou dar nome aqui aos bois e dizer quem são as bactérias e quem são os antibióticos. Sim.
Mas a nossa maior conclusão foi de que quando nós tínhamos um consumo, a partir de um determinado nível de consumo na população de um tipo de antibiótico, vamos chamar de tipo X de antibiótico, a partir de um nível de consumo, as pessoas daquele entorno ficavam suscetíveis a bactérias resistentes. Mesmo se você não tivesse tomado aquele antibiótico. Por causa da disseminação. Por causa da disseminação. Então, se você tinha, no nosso caso, eram 10 pessoas a cada 1.000 habitantes daquele determinado antibiótico consumindo aquele antibiótico, os outros 1.000 estavam sujeitos a bactéria resistente, por causa de 10 pessoas consumindo. Isso é muito curioso, né? É bem interessante esse dado, né, professor? E isso me faz refletir sobre... tem livro publicado sobre isso, né? O 10% humano, que nós temos no livro, a época que o livro foi publicado, acreditava-se que tinha uma célula de humano para cada 10 células de micro-organismos no nosso corpo. Hoje a gente já sabe que essa proporção foi ajustada, é de 3 para 1. Então são 3 micro-organismos para uma célula. Mas mesmo assim... ainda é bastante. É bastante. Nós temos 1 trilhão de células humanas e 3 trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos vivendo no nosso corpo, né? Então essa dinâmica, né, professor? Essa ecologia microbiana é que as pessoas precisam entender. A professora Marinês esteve aqui com a gente no último episódio e ela falou claramente, né, algo que eu sempre gosto de frisar. Quando você usa uma medicação antihipertensiva, é você, indivíduo, que está usando. Se você deixa de tomar ou toma em excesso, é você que ela vai prejudicar. Exato. A mesma coisa com um quimioterápico antineoplásico contra o câncer. Se você toma a primeira linha, a segunda linha, uma droga cada vez mais agressiva, que te faz mal, que te traz efeitos colaterais, é para você, indivíduo. O antibiótico é diferente. O antimicrobiano, numa visão mais ampla, né? Seja ele antiviral, antifúngico, antibacteriano, ele faz efeitos colaterais para o teu corpo, mas essa pressão... para o seu entorno. Para o entorno também. É para o entorno. Para as pessoas que estão próximas. Para quem está próximo. Para o colega que está internado ao seu lado no leito de hospital, que está mais grave que você. Exato. Então, se você transmite, você pode até não estar experimentando a doença infecciosa por essa bactéria. Claro. Mas se você transmite para ele pode vir a óbito. Claro. Né? Então tem essa questão da saúde coletiva, da saúde pública, né? O que eu costumo dizer é que o antibiótico, o antimicrobiano, ele é um medicamento que tem um efeito ecológico. Ele não tem um efeito só individual. O efeito dele é na ecologia, né? E a ecologia que nós estamos inseridos. O ser humano é curioso, a gente gosta de achar que a gente não faz parte dessa ecologia, mas a gente faz parte dessa ecologia. Que nós somos antropocêntricos e, além disso, vivemos numa bolha, né, professor? Então, quando a gente consome de forma desenfreada, o que acontece é que a gente acaba colocando em risco o nosso entorno. As pessoas me perguntam, mas como que coloca em risco o entorno? Coloca em risco, você imagina uma mãe com um bebê, quem é que amamenta? Quem é que faz a comida do bebê? Um pai com um bebê. Pega no colo, dá beijinho, limpa, troca a fralda, coça o olho. Os animais também. Os animais que você cria em casa, pega no colo, sobe na cama, brinca. Então, existe uma transmissão entre nós, entre os nossos próximos, das bactérias. Não é necessariamente das doenças. São conceitos completamente diferentes. Mas essas bactérias é mais natural pensar que eu compartilho um determinado tipo ou grupo de bactérias com os meus próximos. Exato. É isso que acontece. Ou de micro-organismos com os meus próximos. Então, se eu altero os meus micro-organismos, eu estou alterando os micro-organismos dos meus próximos. E se a gente altera isso com base no consumo de irracional, vamos dizer assim, cada vez maior ou inapropriado de antimicrobiano, desnecessário, podemos usar o termo que for, mas se a gente faz dessa forma, a gente está afetando o nosso entorno. Então, isso é ecológico. Ecossistema, Está afetando o ecossistema. O pessoal da inovação gosta muito de falar do ecossistema de inovação, mas existe um ecossistema da resistência. E que vem ganhando muita força. A gente já comentou aqui em outros episódios a questão da saúde única. Que é a saúde dos animais, que afeta a saúde ambiental, que afeta a saúde do ser humano. Então, a gente tem essa tendência egoísta do ser humano, né? O ser humaninho, que tem essa visão muito... antropocêntrica, ele é o centro do universo e as coisas partem dele para o universo e não vice-versa, mas que está equivocada, né? E como se a gente não fizesse parte desse sistema, né? E constantemente trocando. Então, trocando com o que a gente consome, com o que a gente se alimenta, com o medicamento que a gente usa. Então, se a gente não tiver atenção para isso, né? Era muito comum a gente
Acho que hoje em dia a sociedade está ficando um pouco mais esclarecida nesse sentido, e eu espero que cada vez mais, mas era muito comum haver uma pressão dos pacientes para que fosse prescrito antibiótico. Eu já começo a ver um movimento um pouquinho contrário hoje em dia, de pacientes que quando você prescreve antibiótico, ele já pergunta, tem certeza, doutor, que eu preciso tomar isso? Será que eu preciso mesmo? Eu acho isso mais... Isso é a pergunta de 1 milhão, né, professor? Então, esse é o tipo mais importante do que o contrário. Exato. Esse é o tipo de conceito que tem que ser valorizado, disseminado, né, e valorizado, porque é uma coisa muito boa. Porque há a questão cultural, né? O brasileiro, ele gosta muito da medicação, né? E o antibiótico, né, é tido como uma tábua de salvação. Era uma tábua de salvação. Não vai fazer nada para aquele processo infeccioso se for um vírus e você der um antibacteriano. Exato. Que é algo que a gente já comentou aqui também, mas assim, para quem nos segue em todos os episódios, nem todo mundo vai assistir todos os episódios, a gente precisa repetir, como se fosse um mantra para vocês, a população, aprenderem e incorporarem essa informação, né, professor? Exato. E aí, assim, a gente começa a pensar de coisas, por exemplo, na transversalidade, né? Por que essa pandemia aí é chamada de silenciosa, um termo inadequado? Porque fica difícil atribuir, a dimensionar o problema. E aí, quando os britânicos fizeram um movimento lá em 2014 de contratar um especialista em macroeconomia que fez uma análise, colocou números, perspectivas, aí a dimensão começou a ficar mais clara. Mais clara. Né? E eu queria que o senhor comentasse aí com a sua visão, né, de epidemiologista, de quem trabalha com dados, da questão do Covid. Porque a gente sabe que não foi só infecções por bactérias multiresistentes, teve outras infecções que aumentaram, mas com certeza as por multiresistentes aumentaram muito. Por que aconteceu isso, né? Bom, o exato porquê a gente só pode supor, né? A gente sabe que a pandemia foi um acelerador do processo da resistência. A gente já comprovou isso, publicamos juntos, inclusive, né? A gente já vinha vendo o aumento de alguns tipos de resistência há alguns anos aqui no Brasil. Mas isso no mundo também já tinha sido relatado, então alguns tipos que são daqueles altamente limitadores de tratamento já vinham aumentando, mas quando a gente comparou períodos pré e pós-Covid, a gente viu que esse aumento foi maior no período pós-Covid, né? Então mostrando que a Covid deve de fato ter sido um acelerador, a pandemia de Covid deve ter sido um acelerador para a disseminação de alguns tipos de resistência. Nós comprovamos isso para um tipo ou dois, né? Que foram as KP6 e as NDMs nas enterobactérias e nos não fermentadores. Que depois nós vamos comentar em mais detalhes. Depois a gente pode falar isso né? em mais detalhes, mas isso já tinha sido demonstrado em outros ambientes. A gente mostrou aqui para o Brasil com os trabalhos que a gente publicou. A pandemia teve alguns fenômenos associados a ela. Temperos ali, né, professor? Que talvez juntos tenham sido todos eles corresponsáveis por essa ocorrência. Então a gente pode citar o primeiro de todos, o uso desenfreado de alguns antibióticos. Irracional, gente usou, né, professor? Podemos colocar sim. esse termo, né? Eu sei, eu fiz parte desse movimento, eu também estava na linha de frente e eu também tive medo de perder pacientes por causa de pneumonia que pudesse eventualmente ser bacteriana. Depois a gente viu que não era bacteriana. Que não tinha tanto esse risco. Que era Covid mesmo, né? Mas a gente teve medo, então a gente usou muito antibiótico. Nós, classe médica, de uma forma geral, os hospitais, a gente usou muito antibiótico, mas a gente também teve, num momento da pandemia, superlotação de hospitais. Com certeza contribuiu, né, professor? Perda de profissionais de saúde, com baixa de número de profissionais de saúde ao longo do período, porque os profissionais de saúde estavam na linha de frente. Então foi uma das classes profissionais que mais tiveram Covid. Então a gente, ao longo do período da pandemia de Covid, vários de nós, eu tive a sorte de não ter, mas já tinha acabado a pandemia quando eu tive. E também, ainda bem, foi leve, mas de toda forma, vários colegas tiveram que se afastar. Então a gente perdia um numerário importante, a capacidade de trabalho perdia enfermeiro,
técnico e auxiliar de enfermagem, farmacêutico, médico. Faltou colaboradores qualificados. Faltou colaborador também, qualificado. Né? Em UTIs, então, em emergência. Aumento de número de leitos de UTI desenfreadamente para poder dar conta do recado, do atendimento dos pacientes graves que a gente tinha. Uso de outras medicações que não necessariamente antibióticas podem ter corticoides, interferido nisso. Então você teve, quase que uma tempestade perfeita. Eu estava com esse termo na cabeça para falar, professor. Quase que isso, quase que tempestade perfeita, né? Para juntar uma série de fatores, falta de profissional, aumento de número de leitos, superlotação de hospital, uso excessivo de antibiótico, uso excessivo de outras drogas não antibióticas que podem interferir no nosso microbioma, nas nossas bactérias, e que isso aí eu acho que deve ter de alguma forma acelerado. Sim, esse conjunto, eu concordo com o senhor, que eu foi, acho foi que deve contexto, né? Um contexto complexo, como o britânico gosta de dizer quando se refere à resistência antimicrobiana, e acho que esse termo cabe perfeitamente durante o processo do Covid e a resistência, que é um problema perverso, né? Wicked problem, né? É um problema complexo, multifacetado. Eles conseguiram identificar isso antes mesmo do Covid. O Public Health England é um modelo de saúde pública no mundo inteiro, né? O sistema de saúde público britânico, né? E eles conseguiram identificar mais de 500 inter-relações da resistência antimicrobiana entre homem, ambiente e animais. Então, assim, dificílimo de controlar. Dificílimo de controlar. E eu acho que a pandemia ela serviu, então, para talvez tornar público, né? Para tornar evidente esse problema. Mas aí a gente fica pensando, bom, mas então se foi só durante a pandemia? Não, não foi só durante a pandemia. Não foi. Primeiro que a gente sabe que, para usar ainda um termo climático, as tempestades perfeitas vão ficar cada vez mais frequentes. Né? Então, essa conjunção de fatores, esse ano a gente já teve crise de dengue. Que também aumentou a internação, que também aumentou o consumo de alguns tipos de medicamento, que também aumentou complicações em ambiente hospitalar. Então, será que isso não pode ter acelerado também a resistência bacteriana? A ver no futuro próximo. Temos as epidemias anuais e periódicas de vírus respiratórios, de influenza. Também, essas a gente pode contar com elas todo ano. E elas vão influenciar também na prescrição. Então a gente vai usar mais antibiótico. Então veja, o fenômeno que a gente achava que podia ser mais raro com a Covid, ele vai se tornar cada vez mais frequente. E ele vai impactar cada vez mais o fenômeno da resistência, que é o que a gente antes chamava de pandemia silenciosa, que de silenciosa não tem nada. Ela pode não estar sendo bem vista por quem deveria vê-la. Exatamente. As pessoas podem não estar ouvindo falar, estão ouvindo agora aqui no podcast e em outros, né? Mas a gente precisa cada vez mais falar disso. Falar para que as pessoas ela está cada vez mais evidente. Há situações hoje em dia, obviamente em hospitais de maior complexidade, que a gente não consegue tratar. Uma informação nova, importantíssima, a gente tem explorado muito conceituada na comunidade científica, porque existia uma crítica ao 2050. Em 2019, antes das associadas, então você 2019, ontem, né? Você tem 1,3 certeza foram por micro-organismos associados, né? Exato. Então nós estamos aí de 2050 e nós já que eles atribuíram. Absoluta, esses números são bem maiores. O que eu posso dizer sobre isso? Sempre tem riscos, viés da forma que você escolhe contratado pela Jim O'Neill, essa perspectiva de 50 milhões de mortes até do Murray, mostrando que para as Américas falou entender a magnitude do problema.
que eu acho muito importante. Setores, né? E inclusive os setores, entendo que seja mais de decisão local. Também com os países, porque a gente tem isso também se proteger em relação, mas ainda faltam métodos com uma com certeza. no nosso que acontece ambiente. no nosso quintal. O Jim O'Neill fez agora recentemente nessa publicação do de um a gente precisa de um helicóptero e que faça uma fotografia mais precisa. Em algum momento a gente vai precisar subir no topo de um prédio para olhar ao nosso redor. A gente sempre vai ter que ter alguma altura para observar o que está embaixo, né? Para olhar uma dimensão, mas não tão alto quanto um voo transatlântico, né? De 20, que vai perder 30 mil metros, foco, vai perder o foco, mas também não tão baixo quanto ao nível da rua, né? Que também te limita então, demais a entender o entorno, visão, né? Então algo perfeita intermediário. Então eu gosto de usar essa analogia, essa metáfora para dizer que nós, enquanto pesquisadores, academia, atuantes na saúde pública, a gente precisa desenvolver modelos que nos permitam ter uma visão um pouco mais regional do nosso problema. Então eu entendo que os números são importantes para gerar um alerta de saúde pública, tanto do estudo da OMS quanto desse recentemente publicado, e a gente tem que repercuti-los, tem que falar aqui, mas a gente também precisa gerar informação um pouco mais local e um pouco mais precisa do nosso país. E aí eu vou lembrar a citação de um ex-professor, hoje colega meu, microbiologista clínico também, né, bem envolvido com a área de educação, ensino e microbiologia, que ele falava assim: Piloneto, não existe a referência sobre isso? Seja referência. Vá lá e faça. Então, várias vezes em momentos da minha carreira eu me inspirei nessa frase que ele me disse lá enquanto eu era aluno ainda, e eu volto lá e falo assim, não, então professor, vamos lá. Vamos arregaçar a manga, convidar nossos colegas, os gestores que estão nos ouvindo. Vamos fazer, vamos produzir esse dado, porque é extremamente necessário. Sua análise é perfeita. É extremamente necessário. Então eu vou convidá-lo para a gente fazer uma pausa agora, né? Agradecer mais uma vez a sua presença nesse primeiro momento e já retomamos com a segunda parte. Claro, perfeito. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer, professor.